Oi, pessoal. Esse é um treinamento sobre bibliometria, uma abordagem com o programa R e o pacote Bibliometrix. Eu sou o Caio, aluno de Biologia do Instituto Federal de Brasília, orientado pela professora e doutora Maiara Barbosa. Bom, durante esse treinamento nós vamos conhecer o que é bibliometria, vamos conhecer um pouco do software R e do pacote Bibliometrix. E por último a gente vai fazer uma prática vendo cada etapa do processo do estudo bibliométrico. Bom, o que é bibliometria, né? A bibliometria ela é um campo de estudo da ciência da informação que a gente tem registro aí de que estão usando, que usaram ela desde 1917. Inicialmente ela era restrita ali, ficava restrita às bibliotecas, aos bibliotecários, para fazer a gestão dessas bibliotecas. Identificar quais eram os documentos que estavam dentro da biblioteca, quais eram os temas desses documentos, quem eram os autores. Hoje a gente tem que ela é um método de análise quantitativa que utiliza a estatística para levantar indicadores da produção e disseminação do conhecimento científico e tecnológico. Ou seja, ela vai usar da estatística para levantar indicadores sobre o crescimento de uma determinada área específica, uma área de interesse. E como é que ela faz isso? Bom, a bibliometria ela consegue coletar e processar grandes volumes de informação. A gente não está falando aqui de 10 ou 20 artigos, a gente está falando de um grande volume de artigos ou de um grande volume de documentos. Ela consegue também evidenciar a evolução e os tópicos de tendência de uma área, ou seja, o crescimento de uma área e os temas que são mais importantes, que se destacam mais dentro dessa área. Ela consegue também mostrar as principais fontes, os principais autores e instituições envolvidas naquela área, ou seja, as principais revistas que publicam sobre essa área, os autores que mais escrevem, que mais desenvolvem pesquisas dentro dessa área e as instituições que estão mais envolvidas ali dentro. E ela consegue também demonstrar as lacunas de pesquisa, ou seja, aquilo que falta ser pesquisado, aquilo que precisa de mais atenção. E isso é importante porque isso é relevante porque esses levantamentos, esses indicadores que a bibliometria permite que a gente levante, eles influenciam políticas públicas, eles influenciam a economia, o mercado, além de identificar também especialidades fortes e emergentes para nortear o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí eu separei aqui para vocês 4 etapas do método bibliométrico. A primeira delas é delimitar o tema, é saber qual é o tema que você vai trabalhar. E a segunda é definir os objetivos, o que você quer encontrar dentro desse tema usando a bibliometria. Você quer encontrar os principais autores, os autores que mais publicam? Você quer encontrar os temas que são mais fortes, os tópicos de tendência? Você quer encontrar os países que mais publicam dentro do seu tema? Você tem que definir ali os seus objetivos, para depois ir para o passo 2, que é selecionar uma base de dados. Existe uma série de bases de dados, mas a gente geralmente utiliza a Web of Science, porque ela oferece uma estrutura melhor e recursos melhores para a gente trabalhar com a bibliometria. Depois de selecionar a base de dados, a gente define os descritores da pesquisa, ou seja, palavras-chave, termos que estão associados ao seu tema e que vão ajudar ali a delimitar e refinar a sua pesquisa. E aí a gente também aplica esses descritores da nossa pesquisa na fórmula de busca da base. Isso ajuda a gente a fazer uma pesquisa avançada, a refinar mais ainda a nossa busca e aciona também filtros e critérios de seleção. Por exemplo, de que ano até que ano você quer pesquisar os seus artigos ou os seus documentos? E você quer todos os tipos de documentos ou você quer só artigos ou capítulos de livro? Você quer, por exemplo, só artigos relacionados à educação ou só artigos relacionados a outras áreas? Todos esses critérios, todos esses filtros, a gente pode selecionar lá dentro da base para refinar nossa pesquisa e delimitar a nossa amostra. E por fim, a gente baixa esses dados que foram encontrados, né? E segue para a terceira etapa, que é escolher um software para fazer essa análise. E no nosso caso aqui, o software que a gente vai escolher é o RStudio. A gente importa esses dados para dentro do R e efetua ali as análises e seleciona os gráficos mais adequados para nosso que estejam de acordo com os nossos objetivos. O quarto passo é baixar esses gráficos, interpretar os resultados deles e descrever ali no nosso trabalho e discutir
com referências. Essas são as etapas do método bibliométrico. Nós vamos passar por cada uma delas hoje lá na parte prática. Bom, agora conhecendo um pouco do software R. O R, ele é um software de programação, ele tem código aberto, ou seja, ele tem um acesso livre, e ele utiliza a linguagem R, uma linguagem de programação, para efetuar análises estatísticas. Ele é um programa, a linguagem R ela é voltada justamente para fazer análises estatísticas e construção de gráficos. Se você for usar só o R, ele vai exigir que você saiba a linguagem R, a linguagem de programação crua. Para a gente não ter que ficar aqui, que não é o foco também a gente aprender essa linguagem de programação, que vai demandar um tempo, a gente tem o RStudio. E o RStudio é uma interface que facilita o uso da linguagem R. A gente ainda vai ter que usar alguns códigos, mas esses códigos são muito mais acessíveis, são muito mais fáceis de manusear lá dentro do RStudio do que no R de forma crua. E o RStudio ainda possibilita que a gente use pacotes, que são como extensões, como complementos do software que facilita ainda mais as nossas análises. E aí eu deixei um link aqui embaixo, onde a gente pode acessar o R para fazer o download do R e instalar no nosso computador. A gente também vai fazer isso hoje na parte prática. E aí, como eu falei, a gente tem o Bibliometrix, ele é um pacote ali do RStudio. Ele que a gente vai usar para fazer a nossa análise bibliométrica. Então a gente instala ele lá dentro do RStudio e ele vai ajudar a gente a fazer essas análises, conectando a gente ao BiblioShine. Ele vai conectar o RStudio ao BiblioShine, uma plataforma online. E aí dentro dessa plataforma a gente vai colocar os dados que a gente encontrou da nossa pesquisa, a nossa amostra lá dentro. E o BiblioShine ele vai ler todas essas amostras, fazer as análises e devolver para a gente em forma de gráficos. Então, lá dentro do BiblioShine você vai ter opções, por exemplo, de pesquisar sobre os principais autores. E aí ele vai pesquisar os principais autores ali dentro da sua amostra e vai te devolver esses principais autores em forma de gráficos. Bom, agora nós vamos agora para a parte prática, onde nós vamos ver cada etapa do método bibliométrico, seguindo aquelas etapas que eu coloquei no slide da bibliometria. Então, voltando lá naquele slide onde a gente colocou as etapas da bibliometria, aqui, etapas do método. O primeiro passo seria delimitar o tema da gente. Para fins de exemplo aqui, eu vou pegar o tema que a gente trabalhou na minha pesquisa, que foi o ensino de genética. Então, esse é o meu tema aqui de exemplo, o ensino de genética. E aí a gente precisa definir os objetivos. Então, digamos que eu queira pesquisar sobre os principais autores, sobre as principais revistas que publicaram sobre esse tema, sobre os principais países que publicaram sobre esse tema. Definir os meus objetivos, só como exemplo, tá? E aí o segundo passo seria selecionar a base de dados. Como a gente conversou, nossa base de dados vai ser a Web of Science. Então vamos lá entrar na Web of Science. A gente entra na Web of Science pela CAPES Periódicos. Ou Periódicos CAPES, como vocês preferirem. Você clica aqui. Aí já vai estar logado no IFB. Foi porque eu já loguei antes para testar. Mas basicamente o IFB ele paga para a gente ter acesso às várias informações que são pagas aqui dentro da CAPES Periódicos. Vários artigos e documentos que são pagos. Um deles é a lista de bases, as bases da Web of Science. Por exemplo, que é uma base paga, você paga para poder entrar, para ter acesso aos artigos que estão ali dentro, aos documentos que estão ali dentro. E o IFB, como instituição, paga para que você, estudante, nós estudantes, na verdade, tenhamos acesso a essa base e a esses documentos. Então, você entra aqui na CAPES Periódicos e aqui no Acesso CAF, clica aqui no Acesso CAF. O meu já está logado no Instituto Federal, mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Você clica em Acesso CAF, ele vai te direcionar para essa página aqui e você vai selecionar uma instituição, no nosso caso, o IFB.
Instituto Federal de Brasília. Enviar. E ele vai abrir essa página, essa janelinha aqui, onde você vai colocar suas credenciais ali do IFB, que é o mesmo login e senha do nosso portal do estudante. Você só clica em entrar. E aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, você está acessando esse portal por IFB. E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo que é pago. E aí a gente vem aqui em acervo, em lista de bases, e a gente vai procurar pela base Web of Science. Então, clicando aqui, a gente digita Web of Science. E envia. E aí vai aparecer essas duas opções aqui pra gente. A gente vai clicar nessa segunda aqui que está escrito coleção principal. Precisa ser essa daqui, senão não vai dar certo. E ele vai redirecionar a gente lá para a base de dados. E essa é a carinha da base de dados aqui. Depois que ele carregar a página, é isso que vai aparecer para você. E a gente vai clicar aqui em pesquisa avançada. Clicou em pesquisa. Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. Pesquisa avançada. Clicou em pesquisa avançada, ele vai te mandar para essa página aqui, onde a gente vai começar a trabalhar. E aí o próximo passo é definir os descritores da nossa pesquisa. E lembra que eu falei que os descritores eles precisam ser termos que estejam associados com o nosso tema, que façam referência ao nosso tema para que a nossa pesquisa seja mais refinada. Como o meu tema era ensino de genética, então tinha a ver com educação, a gente escolheu termos que tinham a ver com educação. E nesse caso foram esses termos aqui. E a gente colocou eles em inglês, porque a pesquisa precisa ser feita em inglês. Então foi Education, Teaching, Learning, Literacy, Classroom e Curriculum. Esses foram os termos e a gente uniu eles à palavra genética, associou eles à palavra genética, que era o meu tema mais central. E eles precisam ser em inglês, a pesquisa precisa ser feita em inglês, porque assim a gente consegue uma maior abrangência de resultados. Porque como a língua oficial, a língua padrão é o inglês, a maioria dos artigos e dos documentos são publicados nessa língua. Então a gente precisa pesquisar nessa língua para a gente ter uma amostra mais bem sucedida, digamos assim. E aí depois de definir os descritores, a gente aplica esses descritores na fórmula de busca da base. E aí a gente precisa conversar algumas coisas. A base ela oferece alguns mecanismos de busca, como por exemplo os indicadores. E a gente vai usar o indicador TS, que significa tópico. E o tópico ele vai sinalizar para os mecanismos de busca da base o seguinte, que as palavras que a gente colocar ali para serem pesquisadas, elas precisam ser pesquisadas nos títulos, resumos e palavras-chave dos documentos que estiverem dentro da base. Então, eles não vão pesquisar as palavras que a gente colocar aqui em qualquer lugar. Eles precisam pesquisar ela nos títulos, nos resumos e nas palavras-chave. E assim a gente consegue garantir que a nossa pesquisa fique redondinha, que a nossa pesquisa fique bem refinada. Tá bom? Então, a gente vai usar o tópico, que é sinalizado pelo TS. Além disso, a gente vai usar também os operadores booleanos, que são AND e OR. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui na fórmula. Essa é a fórmula já prontinha. Ela precisa ter esses parênteses, ela precisa ter esse sinal de igual, tá? E aí a gente coloca tudo em inglês e coloca os operadores booleanos AND e OR. O que eles sinalizam para os mecanismos de busca lá da base? Que os mecanismos de busca não busquem só por genética ou só por educação, mas que eles busquem por genética e educação. Tem uma diferença aí. Ao invés de eles fazerem buscas singulares por palavras só artigos que só tenham palavra genética ou só artigos que tenham só palavras educação, que eles busquem por artigos que tenham essas duas palavras. Ou então, que é sinalizado pelo OR, que significa ou, por genética e ensino. Não só genética ou só ensino, mas sim genética e ensino. Então, assim, eu garanto que a minha busca seja mais refinada, que a minha busca seja mais robusta e
garanto assim também que a minha amostra tenha mais resultados satisfatórios, né? Então a gente monta essa fórmula de busca. Estou com toda essa estrutura aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não é em ajuda de pesquisa, mas tem um local que ele mostra pra gente como é a construção dessa fórmula. Bom, não vou encontrar aqui agora, mas a estrutura da fórmula é essa daqui, tá? Vocês podem copiar essa estrutura da fórmula que vai funcionar. E aí vocês adaptam para o tema de vocês. Então eu vou copiar essa estrutura, essa fórmula, Ctrl C, e eu vou inserir ela aqui, nessa caixa aqui de busca. Ctrl V, tá? Ó, ES igual, abre parênteses de novo, genética e educação, ou genética e ensino, ou genética e aprendizagem, ou genética e alfabetização, ou genética e sala de aula, ou genética e currículo. Foram essas palavras que eu associei, esses termos que eu associei ao meu tema central. E nós associamos ao meu tema central. Feito isso, formou a busca, essa fórmula de busca, a gente vai clicar aqui em pesquisar. E ele vai dar os resultados para a gente. Olha só, ele encontrou 46.414 resultados dentro da Web of Science para essa fórmula de busca, para essas palavras aqui. É uma quantidade de resultados bem grande. Agora, o próximo passo que a gente tem que fazer, depois de aplicar a fórmula, é acionar os filtros e critérios. E quando a gente aciona alguns filtros e critérios, a gente está falando de que tipo de arquivo eu quero, de que ano, até que ano eu quero esses arquivos. Então, a gente encontra os filtros aqui nessa parte esquerda da base. Então, a gente vem aqui, ó, e anos de publicação. A gente pode ver tudo. E aqui você pode escolher, você quer os últimos 50 anos, os últimos 10 anos, aí você vai selecionando aqui os anos que você quer pesquisar, certo? Eu vou selecionar todos, certo? Vou selecionar todos esses daqui e vou pedir para refinar. Ó, não reduziu porque eu selecionei todos os anos, então todos os anos de publicação estão aqui dentro, tá aqui, ó, filtrado por anos de publicação. Próximo filtro. Tipo de documento. Que tipo de documento é que eu quero? Eu quero só artigo, eu quero carta literária, eu quero nota, eu quero correção, eu quero discussão, eu quero reimpressão. Não, aqui eu vou escolher que eu quero só artigo. Artigo de conferência, artigo de revisão, acesso antecipado e artigo de dados. Digamos que eu queira só esses artigos aqui, a título de exemplo, tá? Digamos que eu queira esses tipos de documentos aqui. Então eu vou clicar em refinar. E eu já diminui um pouquinho, né? 45.496. Então tá aqui filtrado por tipo de documento. Então vamos lá estabelecer mais um critério. Categorias da Web of Science. Que tipo de categoria eu quero esses artigos? Como o meu tema está relacionado à educação, eu quero categorias relacionadas à educação. Então eu vou clicar aqui para ser mais fácil, eu vou procurar por ED Educação. Então vai aparecer para mim aqui algumas categorias de educação, eu vou clicar nelas. Então eu vou querer só essas categorias aqui de educação. E clicar em refinar. Ó, já reduziu bastante, já reduziu para 1.311 resultados. Já reduziu bastante, já é uma amostra já melhor de trabalhar do que aquela de 45.000, né? Então tá aqui, ó, categorias da Web of Science. Digamos que todos esses filtros aqui, eu estou satisfeito com esses filtros, estou satisfeito com esses resultados, quero trabalhar com essa amostra aqui. Então, vamos exportar esses resultados, essa amostra, para o computador. O que a gente faz? A gente vai clicar bem aqui nesse quadradinho, selecionar todos os registros. Selecionou todos os registros, a gente vai clicar em exportar. E a gente vai exportar no formato BibTeX.
tem que ser no formato BibTeX. É o formato que o RStudio entende melhor os arquivos que são exportados aqui da Web of Science. Então, clicou em BibTeX, vai abrir essa janelinha para a gente. Beleza, você selecionou os 50 resultados para exportar. A gente quer só os 50? Não, a gente quer os 1311. Só que a base ela só exporta 1000 artigos por vez. 1000 registros por vez. Né? Então a gente tem 1311. Então a gente vai ter que exportar mais de uma vez, a gente vai ter mais de um arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar primeiro 1000, depois a gente vai exportar do 1001 ao 1311. Né? E, então, selecionamos aqui registro de 1 até 1000. E aqui embaixo, a gente vai, em gravar conteúdo, a gente vai selecionar registro completo. Tá? Não, a gente não quer só o autor, título ou fonte. Ou autor, título, fonte, resumo. A gente quer o registro completo. A gente quer as referências do artigo, a gente quer as citações. Tudo que esses artigos possuem, a gente quer, porque a gente precisa disso para o nosso estudo bibliométrico. Então, clicamos em registro completo. E aqui a gente clica em exportar. Vamos ver se ele vai deixar. Que às vezes ele não permite que a gente faça o download dos 1000 artigos de uma vez. Aí a gente precisa ir fazendo de 500 em 500. Ó, deu certo. Ele baixou aqui pra gente 1. Então a gente baixou de 1 a 1000. Agora a gente precisa baixar o resto. Então, de novo, clica no quadradinho, exportar, formato BibTeX. E aqui de novo em registros. E agora a gente não quer de 1 a 1000, a gente quer o do 1001 até o 1311. 1311. E aí, de novo, gravar conteúdo do registro completo e exportar. Exportou, ele vai fazer o download. E agora a parte da base de dados acabou. O que a gente precisa fazer agora é encontrar onde esses arquivos foram baixados. Geralmente está lá na sua pasta de download, mas você pode clicar aqui na setinha que ele vai pedir para mostrar na pasta, que ele vai te mostrar onde é que esses arquivos estão na pasta. Então, tá aqui os dois arquivos que a gente baixou no formato BibTeX. O que a gente precisa fazer agora é um passo muito importante. É colocar esses dois arquivos em uma pasta separada, em uma pasta exclusiva para eles. Porque vai ser de extrema importância lá para dentro do programa. Ele vai pedir que eles estejam em uma pasta exclusiva para eles, onde o programa vai encontrar esses arquivos. Então a gente cria uma pasta só para eles, pode ser até lá na área de trabalho mesmo, para facilitar a nossa vida. Então a gente cria uma pasta aqui, digamos que eu nomeio essa pasta dados pesquisa. Pode ser assim. E a gente copia esses dois arquivos aqui, eu vou recortá-los e vou colar eles lá naquela pasta que a gente criou. Ctrl V, pronto. Tá aqui os dois arquivos que a gente baixou lá da Web of Science, numa pasta exclusiva só para eles. Beleza? A gente finaliza aqui o passo 2 e vai para a etapa 2 e a gente vai para a etapa 3, que é escolher o software para análise. E aqui no nosso caso é o RStudio. Eu vou ensinar vocês agora a baixar o RStudio. Aqui nesse link, eu vou deixar esse link também aqui embaixo na descrição do vídeo, ou posso enviar por e-mail para vocês também, tá? Vou copiar esse link aqui e vou colar ele lá aqui no meu navegador. Entrei. Beleza, eu vou fechar esse daqui e aqui é o site do RStudio. E aí ele vai falar aqui para você instalar primeiro o R, como eu disse para vocês, o R, que tem a linguagem de programação, CRUA,
tudo mais, e depois você baixa o RStudio. Então, primeiro você instala o R. Então, a gente vem aqui, ele já te dá o link de onde você instala o R. Esse programa, ele passa por constantes atualizações, tá? A última atualização foi no dia 2/7. Foi bem recente, tá? Então, vocês sempre tentem sempre baixar a versão mais atual, versão mais atualizada, para a gente ter uma análise mais fidedigna, tá bom? Para que a gente garanta que ele vai rodar de uma forma satisfatória. Então, entra sempre nesse site aqui que ele vai estar sempre indicando o link da atualização mais recente. A gente instala primeiro o R. Então, a gente clica nesse link aqui, vai clicar, digamos que vai clicar no seu sistema operacional, se for Windows, se for Mac. O meu aqui é o Windows, então no meu exemplo a gente vai clicar no Windows e vai clicar aqui em base e download para o Windows. E aí ele vai começar um download aqui do R. Quando terminar o download, você executa. Eu vou cancelar porque eu já tenho baixado no meu computador. Então, terminou o download, você executa e instala ele no computador. Depois de instalar o R, você volta lá e instala o RStudio Desktop. Clica aqui e ele vai iniciar um download aqui também para você. Quando terminar o download, você instala e aí vai aparecer ou aqui na sua barra de tarefas ou aqui no menu inicial. Você só aperta R e vai aparecer ele instalado aqui, RStudio. Certo? Então, o meu já está instalado aqui, eu já abri ele para facilitar, para adiantar para a gente. E essa é a carinha do R, tá? Quando vocês abrirem o R a primeira vez, é assim que ele vai aparecer para vocês. Eu tenho um script aqui, um passo a passo certinho dos códigos que a gente precisa para executar a bibliometria aqui dentro do R. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse script aqui para vocês na descrição, eu posso também mandar por e-mail. Mas eu vou abrir aqui para vocês para mostrar. A gente vai aqui, File, Open. Do TCC Script Manipulação. Foi o que eu usei para fazer o nosso trabalho. Então, tá aqui, ó, etapas para a bibliometria com R. Essa parte aqui, é onde estão os códigos para gente executar as funções do R, tá? E isso aqui, essa parte de baixo aqui é o console, é onde vai aparecer o resultado do nosso, como é que eu posso dizer, da nossa execução aqui. Tudo que você executar aqui, ele vai te mostrar um resultado aqui. E aqui vão ficar os arquivos que você importar para dentro do R. Conforme a gente for caminhando, conforme a gente for fazendo aqui as etapas, vocês vão ver algumas coisas mudando aqui e aqui. E aí vai dar para perceber o que é cada coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro do R é instalar o pacote Bibliometrix, aquele pacote que eu mostrei lá no slide. Então, toda vez que tiver um sustenido, um hashtag, um jogo da velha aqui na frente da frase, quer dizer que essa frase é um comentário. Ela não vai fazer nada. Toda vez que tiver uma frase sem o hashtag, ela é um código. Então, essa aqui é um comentário que eu coloquei aqui só para sinalizar, que é instale o pacote Bibliometrix. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você abrir esse script aqui. E aqui embaixo vai estar o código. Para executar o código, você coloca o cursor em cima da frase, pode ser no meio, ou aqui no final da frase, ou no início da frase, só precisa estar ali em cima da frase, tá? Do código. E aí você vai apertar Ctrl e Enter. Como eu já tenho o pacote instalado aqui no meu computador, então ele vai verificar, né, e vai fazer de uma forma mais rápida. Pode ser que aí no seu computador, como você ainda não instalou, demore um pouco mais. Mas você espera um pouquinho, deixa ele instalar tudo, tá? Quando ele terminar de instalar, ele vai aparecer esse código aqui para você, essa figurazinha aqui para você,
que é o sinal de maior que e uma barrazinha. Tá? Isso quer dizer que ele já instalou, que está tudo certo. Você pode prosseguir. Ou então aquele sinalzinho, um sinalzinho de stop que aparece bem aqui em vermelho. Também pode ser um indicativo de que ele está instalando, que é para você esperar. Depois que instalou o pacote Bibliometrix, que apareceu esse sinal de maior que e a barrinha, tá tudo certo. Agora você precisa ativar, o segundo passo é ativar esse pacote. Porque instalar o pacote é como se você comprasse um livro e colocasse na sua prateleira. Para você usar o livro, para você ler o livro, você precisa tirar ele da prateleira e começar a ler. Aqui no R é a mesma coisa. Você instalou, você tem o pacote. Mas para você usar, você precisa ativar ele. Você precisa tirar ele lá da prateleira para poder usar. E é isso que vai acontecer aqui. Você precisa ativar o pacote aqui, Library Bibliometrix. De novo, coloca o cursor na frente do código ou em cima do código, só precisa estar no código, tá? E vai apertar Ctrl, segurar e apertar Enter. E ele vai ativar o código para você. Ó, o stop aqui aparecendo, está pedindo para você esperar. Prontinho, apareceu o sinal de maior que e barra, tá feito, tá instalado e tá ativado o pacote. Agora você já pode usar. Beleza. O próximo passo é a gente indicar o caminho da pasta onde os arquivos estão. Lembra daqueles arquivos que a gente baixou lá da Web of Science e na pasta que a gente colocou, a gente precisa informar para o R que pasta é essa, onde é que está essa pasta. E a gente precisa colocar o endereço dessa pasta bem aqui, ó, colocar o caminho completo do diretório aqui. O diretório quer dizer a pasta, onde é que a pasta está, nesse código setwd. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai lá na pasta. A gente criou ela aqui na área de trabalho, né? Tá aqui ela na área de trabalho, a gente entra na pasta e a gente pega o caminho dela aqui, nessa barra aqui de endereço. Então, a gente clicando aqui nessa barra de endereço, a gente consegue aqui, ó, o endereço dela dentro do seu computador é esse daqui. No seu computador, você vai ter que usar o seu. No meu computador, é esse daqui o endereço dela. Então, eu copio esse endereço aqui, dou um Ctrl C e vou lá no R e vou colar exatamente aqui esse endereço. Ctrl V. Pronto. Precisa das aspas, tá? Lembre sempre que precisa das aspas. Se caso você colar e as aspas sumirem, você vai lá e coloca as aspas de novo, tá bom? E uma coisa sobre esse endereço, um adendo. O R não reconhece essas barras aqui voltadas para a esquerda. Olha aqui o que eu coloquei, o que a gente colocou aqui de comentário. O R não aceita a barra virada para a esquerda como separador de diretórios. Ele não reconhece, ele não sabe o que é isso. Então, para que ele reconheça esse endereço, a gente precisa modificar um pouco essa barra. E aí você tem duas opções. Ou você coloca duas barras viradas para a esquerda, ou você coloca uma barra só invertida, virada para a direita. Eu vou colocar a barra virada para a direita. Então, vou apagar a barra, só as barras, hein? E vou colocar elas todas viradas para a direita. Então, onde tem barra virada para a esquerda, eu troco por barras viradas para a direita. Trocou tudo, agora sim, ele vai reconhecer. Então, você coloca o cursor na frente do código e aperta Ctrl Enter. E aí você vê aqui embaixo que ele aceitou o caminho. E agora ele já sabe, o R já sabe, o programa já sabe que pasta é essa que você está trabalhando. Qual é a pasta com a qual você está trabalhando. O sinalzinho de maior que e a barra. Significa que deu tudo certo. Próximo passo. Para você visualizar o caminho que você está usando, para ver se deu certo mesmo, caso você queira conferir qual é o caminho que você está usando, você pode usar esse código aqui, getWD. Você coloca o cursor na frente do código e aperta também Ctrl Enter. Olha só, ele vai indicar para você qual é a pasta que você está usando, que você está trabalhando. É a mesma que você colocou lá em cima. Se você quiser conferir, só para não dar erro em nada. E aí você também pode visualizar os arquivos que estão dentro dessa pasta. Se você quer ver se essa pasta está certinha, se os arquivos que estão dentro da pasta são os arquivos que você baixou da Web of Science, você também consegue fazer isso por essa função aqui, ó, dir
Você coloca o cursor na frente do código dir e você dá Ctrl Enter. E ele vai mostrar para você quais são os arquivos que estão lá dentro. São savedresc1 bib.bib e o savedresc.bib sozinho. São os dois arquivos que a gente baixou lá da base Web of Science. Beleza, tá tudo certinho, o caminho tá certo, os arquivos estão certos. Agora a gente precisa trazer esses arquivos para dentro do R. Como é que a gente vai fazer isso? Agora, ó, trazendo os arquivos para dentro do R, o próximo passo é fazer a coleta de dados da Web of Science, no formato BibTeX a gente já fez, com os 3 arquivos exportados. Eu coloquei esses 3 arquivos aqui porque quando eu fiz a pesquisa para o meu trabalho, eu tive que baixar os 3 arquivos. No nosso caso, lá no nosso exemplo, a gente só baixou 2. Então, aqui vai ser só 2 arquivos, certo? No formato BibTeX, tá certinho. Então, ele vai usar esse código aqui para importar esses arquivos para dentro do RStudio. É esse código aqui. E aí, aqui é o nome do arquivo que vai ser salvo aqui dentro do R. Vocês precisam prestar atenção nessa parte. Esse aqui é o nome do arquivo que vai ser salvo aqui dentro do R. Esse arquivo ele vai aparecer aqui. Quando aparecer, eu vou mostrar para vocês. Ele vai aparecer aqui. Então, esse arquivo é 1, que vai ser importado é o nome do arquivo que vai ser importado para dentro do R. Aqui é o arquivo que eu quero importar. Então, eu quero importar o savedresc bib.savedresc1 e o savedresc.bib. Beleza, então eu vou copiar. Eu posso usar essa cópia aqui, ou eu posso ir lá na minha pasta e ver o nome do arquivo que eu quero. Mas como eu já pesquisei quais são os arquivos que estão dentro da pasta que eu estou trabalhando, então fica muito mais fácil eu pegar e copiar daqui esse arquivo aqui, dar um Ctrl C e colar ele aqui, Ctrl V, certo? Então, esse é o nome do arquivo que eu quero importar para dentro do RStudio. Esse aqui é o nome do arquivo que vai ser importado para cá. Tá? Então, eu copiei daqui o arquivo que eu quero e colei aqui. O arquivo que está dentro da pasta e colei aqui. Esse aqui vai ser o nome do arquivo. Esse vai ser o novo nome dele dentro do RStudio. Tudo bem? Como eu tenho 2 arquivos, eu vou fazer isso 2 vezes. Então, eu copio esse código todinho, dou um Ctrl C, venho na linha de baixo e aperto Ctrl V. E aí ele vai colar o mesmo código. Para eu fazer isso de novo agora com o outro arquivo, que são 2 arquivos, né? O savedresc1.bib, certo? Ctrl C nesse aqui. Eu vou colar nesse segundo código aqui. Ele de novo, Ctrl V. .bib. Então agora eu tenho esses 2 códigos para importar os 2 arquivos que eu baixei lá da Web of Science. Lembra que eu falei que esse daqui vai ser o novo nome deles, né? O WS vai ser o novo nome do savedresc.bib. E o WS, esse WS de baixo, vai ser o novo nome do savedresc1. Para não ficar bagunçado, já que esse se chama savedresc1, eu vou colocar esse WS também 1. Tudo bem? E aí vocês vão entender por que agora quando a gente executar esses códigos, certo? Então, coloco o cursor na frente do código ou em cima do código e vou clicar Ctrl e Enter e eu vou executar. E ele vai estar aqui, ó, ele vai estar trabalhando. Ele vai estar pedindo para esperar, para aguardar enquanto ele trabalha. Ele vai buscar lá e vai aparecer aqui, olha só. Você importou agora 1000 arquivos. Olha aqui a quantidade de arquivos que você a quantidade de arquivos que tem dentro daquele arquivo que você importou lá da base. São 1000. E olha aqui, ele já importou tudo porque apareceu o sinal de maior que e a barra. Se você quiser visualizar esses arquivos aqui, você pode clicar em cima
desse WS. Tá vendo que apareceu aqui, ó, WS? É o mesmo nome que tá aqui, ó, WS. É o novo nome para savedesk.bib. O RStudio agora vai entender que esse arquivo aqui se chama WS. Tudo bem? Então, clicou aqui, ele vai abrir para você aqui numa página. Olha aqui, todos os arquivos, todos os 1000 arquivos, ó, as referências, o nome dos autores, todas as informações que a gente pediu para baixar. Tudo isso aqui vai ser muito importante para a nossa análise bibliométrica, tá bom? Quando a gente for fazer ela lá no BiblioShine, que isso é assunto para mais tarde. Agora a gente precisa executar o próximo arquivo, a gente precisa importar o próximo arquivo, que é o savedesk1.bib. Então, mesma coisa. Colocou o cursor em cima ou lá no final do código, clicou Ctrl Enter. E ele vai fazer a mesma coisa. Só que de forma mais rápida, porque esse aqui tem poucos, né? Esse aqui só tem 311. Então, 1000. Esse aqui, o primeiro arquivo tinha 1000 que a gente pediu para exportar, o segundo arquivo tinha 311. Né? Então, juntando tudo, a gente tem um arquivo só com 1311, que era o número de amostras de documentos que a gente conseguiu encontrar na nossa pesquisa lá na Web of Science. Beleza, quiser também verificar, olha só, WS1, WS1, esse é o novo nome deles. É importante que eles sejam nomeados assim, que é para você manter uma organização para não bagunçar nada. Essa é uma pesquisa bem trabalhosa, então é bom que a gente mantenha essa organização para a gente ter uma pesquisa mais certinha, uma pesquisa mais refinada, tá bom? Clicou neles também para conferir. Tá todos os 301 aqui, ó. Referência, os autores, todas as outras informações. Beleza, tem os dois arquivos importados aqui para dentro. Estão todos aqui. O próximo passo é unir esses dois arquivos e remover as duplicidades. Eu não posso trabalhar com esses arquivos separados. Então, eu preciso unir esses dois arquivos. Já que eu não consegui baixar em um só arquivo lá na Web of Science, eu vou unir esses dois arquivos aqui dentro do RStudio. E aí eu vou chamar esse novo arquivo grandão, esse único arquivo que eu vou unir, de M. Eu vou chamar ele de M aqui, ó. Esse é o nome do novo arquivo. E vou unir eles através desse código aqui. Então, o primeiro é o WS e o segundo eu vou colocar aqui em seguida depois da vírgula. Tirei esses 3 pontinhos e vou colocar WOS1, que é o nome desse arquivo aqui, né? Pronto. E vou pedir também, esse código também pede para remover as duplicidades. Caso exista alguma duplicidade entre esses dois arquivos aqui, elas vão ser excluídas. Não vai ter porque ele está certinho, ó, 1311, que está batendo direitinho com os nossos resultados de 1311 documentos. Mas se caso exista alguma duplicidade, ele vai excluir elas, certo? Caso não, ele não vai fazer nada. Então, é só a gente colocar o cursor aqui na frente do código e apertar Ctrl e Enter. Então, excluiu as duplicidades, formou um novo arquivo grandão com 1311 documentos, que é o número de artigos total que a gente encontrou lá na nossa pesquisa. Clicando aqui em cima, a gente tem eles aqui, todos juntos agora. Donovan, as referências, os autores, autor Donovan, tudo certinho agora em um único arquivo que a gente vai chamar agora de M, certo? Passou dessa próxima etapa aqui é salvar esse arquivo no formato que o BiblioShine reconhece melhor, que é o formato RDS. O formato RDS ele é um formato diferente do BibTeX e que o BiblioShine consegue ler melhor as informações e trabalhar melhor ali dentro para fazer as análises. Para isso a gente vai usar esse código aqui, Save RDS M, que é o nome do arquivo que a gente produziu agora, que é o arquivo grandão, unindo esses dois, o WS e o WOS1. E a gente vai salvar eles como Bibliometric Data. Se você quiser mudar esse nome, tudo bem, só precisa estar
Só precisa ter algum nome aqui para você identificar depois, na hora que a gente for executar eles lá no BiblioShine. Eu vou colocar Bibliometric Data e vou colocar mais alguma informação aqui. Como o meu termo é genética, eu vou colocar genética. Beleza, .rds, certo? E aí é só a gente executar. De novo, cursor lá no final da frase, do código, ou em cima do código. E eu vou clicar Ctrl Enter. E ele vai informar aqui pra gente que foi salvo. Olha só, o sinalzinho de maior que e a barra. Foi salvo. E foi salvo aonde? Lá naquela pasta que a gente está trabalhando, que a gente informou o endereço aqui dentro do R. Vamos lá conferir? Ó, ainda não, a gente não atualizou, mas se a gente voltar, entrar de novo, tá aqui, ó. Bibliometric Data Genética RDS. RDS é o formato que o BiblioShine entende melhor. Tudo bem? É esse arquivo aqui que a gente vai trabalhar agora. Esquece esses dois aqui. Esse aqui é o que a gente vai estar trabalhando agora. Tá? É o que a gente vai trabalhar agora lá no BiblioShine. Então vamos lá para o BiblioShine. Para chamar o BiblioShine, precisa ter necessariamente que ter instalado o Bibliometrics aqui, esse passo 1, e ter ativado também o Bibliometrics no Library, tá? Senão não vai funcionar. Então chame a extensão BiblioShine, é o próximo passo, você coloca o cursor na frente do código e aperta Ctrl Enter. E ele vai abrir uma página na web pra gente. Eu vou só fechar esse daqui, que é o nosso download. E essa é a carinha do BiblioShine, certo? Antigamente ele não era assim. Como eu disse, o software, o RStudio passa por atualizações e o BiblioShine também passa por atualizações. E agora ele é desse jeitinho aqui, essa nova interface dele. A gente primeiro entrou aqui dentro, a gente vai apertar aqui em Data e Load Data. Ele vai abrir essa aba aqui pra gente, a gente vai clicar nessa setinha e vai importar aqui Bibliometrics. Precisa ser esse daqui, tá bom? Bibliometrics, que é o que a gente está trabalhando. E aí ele vai pedir pra gente colocar aqui, pra gente procurar no nosso computador o arquivo que a gente quer carregar. Então, vamos procurar lá. E ele já abre pra gente aqui. Você vai na sua pasta. A gente salvou nossa pasta na área de trabalho, então a gente vai lá na área de trabalho. Área de trabalho, dados da pesquisa. E a gente vai pegar esse aqui, ó, que a gente fez no formato RDS. Bibliometric Data Genética, RDS. E vai abrir. E ele vai exportar para cá, vai carregar o documento. Quando ele terminar de carregar, você aperta Start. Apertou Start, ele vai te dar todas essas informações aqui. Ele importou aqui para dentro. E aqui você já pode começar a fazer as suas análises. Se você não sabe inglês assim como eu, a gente pode tentar traduzir aqui pelo navegador o BiblioShine. Se você sabe inglês, você já pode começar aqui. Ó. Aqui nessas abas aqui você encontra todas as informações que você precisa para fazer as análises bibliométricas. Então, eu vou colocar no português para ficar melhor para a gente, traduzir para português. E ele vai traduzir aqui para o português, ó, visão geral. Na visão geral, ele vai dar a informação principal, a produção científica anual. Vamos ver qual é a produção científica anual dessa amostra? Quanto é aqui, ó. O primeiro artigo data de 1980, e aí você tem o crescimento, a pesquisa vai crescendo até 2022. 2022 já tem 54 artigos. Esse aqui é um gráfico que ele já elaborou para você. Se você quiser esse gráfico, você clica aqui nessa câmerazinha aqui e ele vai fazer o download desse gráfico em PNG para você. Aqui, ó, baixou para a gente em PNG. Você pode abrir, tá aqui o gráfico em PNG. Se você não quiser esse gráfico, achou esse gráfico feio, não quer esse gráfico, você pode montar o seu gráfico. Você vem aqui em mesa e ele vai te dar a tabela com toda aquela informação. E aí você pode baixar em Excel
E aí, ó, anual, produção anual. Esse é o número de artigos que é produzido por ano, tá bom? E aí, olha, baixou só de 1980 a 1989. Você precisa ter o cuidado de escolher, ó, mostrar tudo, de escolher toda a produção. E aí você baixa em Excel, ele vai fazer o download. E aqui pelo Excel você consegue montar o seu gráfico. Ó, de 1980 publicou um artigo. Em 2022 já tem 54. Então aqui pelo Excel você consegue montar o seu gráfico do jeito que você quiser. A gente pode selecionar aqui tudo. E aqui inserir gráficos recomendados. Ele vai selecionar alguns gráficos recomendados. Aí tem aquele de linha que o Biblioshine mostrou pra gente. Tem esse aqui de barras. Esse de barras às vezes é sempre legal. E aí você pode editar aqui o seu gráfico da forma que você quiser. Se você achar esse mais bonitinho, ou se você quiser outro, você acha que esse passa melhor informação do que o outro, aí você usa esse. Mas basicamente é isso. Vou não salvar aqui. E essa é a produção científica anual da minha amostra, tá? A média de citações por ano ele também vai te dar. Tá demorando um pouquinho para carregar. Pronto, carregou e ele mostra esse gráfico aqui também sobre a média de citações por ano dentro da minha amostra. De novo, não quer essa imagem aqui? Você pode selecionar a tabela, baixar a tabela em Excel. Lembra sempre de pegar a tabela completa aqui, mostrar tudo, baixar em Excel e montar o seu próprio gráfico ali, da maneira como você achar melhor para passar essa informação. E aí essa é a visão geral da minha amostra. Eu posso pesquisar por outras coisas, ele me dá outros resultados, por exemplo, sobre as fontes, sobre as fontes sobre as revistas, né? Que são publicadas, as fontes mais relevantes, ou seja, as revistas, os periódicos mais relevantes. E aí você tem enredo e às vezes ele vai pedir para você correr aqui. Você aperta aqui e ele vai correr para você. Vai te dar esse gráfico. Bom, a revista que mais publica dentro da minha amostra é essa daqui, com 68 publicações, seguida dessa com 59, dessa com 53, dessa com 39 e dessa com 32. Não gostou desse gráfico? Quero fazer o meu próprio gráfico. Vou pegar essas revistas aqui. Quero só as 10 primeiras revistas, ou quero todas as revistas, quero as 25 revistas, as 50, ou todas as revistas. Você escolhe, baixa no Excel e monta a sua própria tabela. As fontes mais citadas, as revistas que são mais citadas, pede para correr. Às vezes ele não vai dar, tá? Às vezes vai aparecer esse argumento não numérico para o operador binário. Às vezes ele não consegue montar o gráfico. Isso quer dizer que ele não consegue montar o gráfico. Você vem na mesa, ele também não conseguiu montar a mesa. Então, parte para outra. Às vezes pode acontecer. Aí você volta depois, vê se ele conseguiu montar alguma coisa para você. Pode ser que ele não tenha encontrado na sua amostra, por isso que ele não conseguiu montar o gráfico ou a tabela para você. Essas são as fontes, o impacto da fonte. Vamos ver se ele consegue mostrar para a gente. Olha só, as revistas que têm maior impacto são essas. Essa aqui tem. Não gostou do gráfico? De novo, tem a tabela. Essas são as fontes. Agora vamos para os autores. Análise de autores. Aqui você consegue ver os autores que são mais relevantes dentro da sua amostra. E aí, de novo, pede para correr. Ó, os autores mais relevantes. O número de publicações deles aparecem bem aqui. Certo? Não gostou desse gráfico? Ó, o número de artigos publicados. Autores mais citados, locais. Pede para correr. Ele não vai se deixar. Ele não vai te dar o número de citações aqui. A produção dos autores ao longo do tempo.
consegue ver aqui, ó, também. De 1991 até 2021. Olha, esse autor aqui, ele publicou bastante aqui, mas ele publicou bastante em um intervalo de tempo. Ele não tem publicado bastante ao longo do tempo, tá vendo? Esse aqui ele já tem um número de publicações um pouco maior ao longo do tempo. São poucas, você vê que tem poucas publicações, ó, quanto maior a bolinha, quanto mais escura, mais publicações ele tem. Mas quanto menor, menos publicações ele tem. Embora ele tenha publicado poucas, ele tem uma frequência maior de publicação. Olha, quem são os autores que publicaram mais recentemente? Essa daqui, ó, o Donovan publicou de forma mais recente. Em 2019, ele tem 2 artigos publicados. Tá vendo? E aqui em 2022 tem 2 artigos publicados. O Martinez. Certo? Então, esses são tipos de gráficos que a gente pode ter, que a gente pode colocar no nosso trabalho, a gente pode indicar. São indicadores que são relevantes para a nossa pesquisa bibliométrica. Isso mostra muito sobre a importância de cada autor, né? O que cada autor está fazendo, o que ele está contribuindo para o nosso tema. De que forma ele está contribuindo para a nossa área, para a área da nossa pesquisa, né? Impacto do autor, pede para correr também, vai cálculo em andamento. Ó, o impacto do autor. Está dando o índice H do autor. O índice H é um indicador é um indicador de impacto dos cientistas. E aí ele dá esses indicadores aqui também. E aí a gente pode ver as afiliações também desses autores. Aqui instituições eles pertencem, né? Afiliações mais importantes. Ó, Universidade do Colorado, a maioria dos autores são da Universidade do Colorado. São filiados da Universidade do Colorado. O próximo é a Universidade de Michigan. New England, de Washington. Então, você vê a quantidade de autores que estão filiados a essas instituições. Então, você vê que essas instituições aqui são instituições envolvidas, muito envolvidas com o desenvolvimento de temas dentro da nossa proposta, né? De temas relacionados ao ensino de genética, que é o tema da nossa pesquisa aqui, da nossa amostra. Ó, a gente também consegue ver os países. Produção científica do país. Vamos ver essa daqui. Então, ele mostra o mapa mundi com o número de produção por cada país. Ó, o Brasil tem 140 documentos dentro daquela nossa amostra, daqueles 1.311 artigos, 140 são do Brasil, pertencem ao Brasil também. Claro que existem regimes de colaboração, então talvez algum trabalho tenha sido feito em colaboração com o Brasil e outros países, e aí não necessariamente esse artigo tenha sido feito só no Brasil, pertença só ao Brasil, mas tem o dedo do Brasil por ali, entendeu? Tem contribuições do Brasil dentro de 140 artigos dentro da nossa amostra. Olha, os Estados Unidos sempre leva vantagem, né? 1452. Quanto mais escuro, ó, 176 lá na Espanha. Na China, 254. A Rússia com 75 artigos. Então, essa é a média, o número de artigos publicados por cada país dentro da nossa amostra. A gente consegue ver isso também. Quem são os países mais citados? Vamos ver. Dentro da nossa amostra, quais são os países que são mais citados? Olha que os Estados Unidos são os países mais citados, porque eles têm um maior número de artigos, então, consequentemente, eles vão ter o maior número de citações, né? Seguido aqui do Reino Unido, da Austrália, China, e o Brasil vai estar mais embaixo. Então, você consegue ver os países, você consegue analisar os documentos também, os documentos mais citados no mundo todo.
Aqui é a referência do artigo mais citado no mundo todo, com 370 citações a nível global, né? São todos esses daqui. Não gostou desse gráfico? De novo, tem a nossa tabela aqui. E aí tem o DOI também do artigo, se você quiser pesquisar por esse artigo, ver onde é que ele está, ler ele, também é possível por aqui. Tem 370 citações. Referências locais mais citadas. Vamos ver as palavras mais frequentes dentro da nossa amostra. Dentro da nossa amostra, as palavras mais frequentes são children, science, com 86 e 82. Biology, com 37. Genética, com 30. A gente consegue também fazer palavra nuvem, que é aquela nuvem de palavras. Olha só. As palavras maiores são as palavras que são mais, que aparecem mais, com maior frequência. E a gente consegue fazer uma série de análises aqui. Vai depender dos objetivos que você tem, que você traçou lá na primeira etapa. Depende do que você quer levantar, dos indicadores que você quer levantar com a bibliometria. Ele te dá diversas formas aqui, diversas ferramentas e possibilidades aqui de indicadores. Ó, dinâmica de palavras, tópicos de tendência, que a gente conversou bastante sobre tópicos de tendência. Bom, ele aparece tópicos de tendência aqui. Todas essas palavras aqui se referem a um tópico de tendência. E aí aqui ele te dá os anos, em escala em anos. Em 2022, esse daqui é o que está mais exploration. Exploração, em 2021, ela apareceu 7 vezes, digamos assim. Estrutura conceitual, rede de concorrência. Ele também dá essa possibilidade de gráficos. Tem uma bem importante que a gente usa bastante, que é a rede de colaboração. Que são autores que estabelecem colaboração entre si para fazer aqueles... para executar algum artigo, para poder fazer alguma pesquisa. Então tem autores de diversos países que se reúnem para poder colaborar em uma pesquisa em comum. Então você tem uma rede deles aqui. Então você tem essa rede aqui, que são autores envolvidos em uma área específica. Esses aqui estão envolvidos em outra área específica, outra pesquisa específica, né? Esses aqui também. E assim por diante. Assim você consegue estabelecer, você consegue saber qual é a área de pesquisa desses autores aqui. Rede de cocitação. Você pede para correr também. Ele não está dando para a gente aqui. Pode ter tido algum erro no... pode ter tido algum erro na hora de ler a amostra. A gente pode tentar fechar e abrir de novo para poder ver. A rede de cocitação ela é bem importante. Tá? Então, basicamente é isso. O BiblioShine ele te dá essas possibilidades aqui de indicadores que você pode levantar para a sua pesquisa. Vamos voltar lá para o nosso slide. Aí aqui eu deixei algumas referências, tá?
algum material, na verdade, material complementar, onde vocês podem estar conhecendo um pouco mais sobre a bibliometria, um pouco mais sobre o R e o BiblioShine. Volte aqui. Um pouco mais, tem um link no YouTube aqui, onde a gente tem um vídeo explicando mais sobre como executar a bibliometria com o R, com o BiblioShine, e também um vídeo um curso, na verdade um curso completo sobre como manipular o R para estatística, né? Também é bem legal, não tem tanto a ver com a bibliometria, mas ajuda a gente a executar alguns códigos e a pegar alguns macetes ali para trabalhar com o R e o RStudio, tá bom? Aqui são as referências que a gente usou. E é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar em contato no WhatsApp também, no nosso grupo, tá? Estou à disposição de vocês. E aí, como eu prometi, eu posso ficar à disposição para entrar individualmente com vocês em uma sala virtual, ou até marcar um horário também para a gente se encontrar no IF, e aí eu posso mostrar até pessoalmente também como é que mexe no R, como é que executa alguns códigos, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá bom?